Se tiver, diminui as perguntas. Ainda que a gente repasse algumas. Tá. O Ministério Público perguntou se o depoimento do triplex pode ser aproveitado, que ele vai diminuir as perguntas que ele tem que fazer, ou se o senhor quer que refaça, doutor. Não entendi. Se o depoimento que o senhor prestou na ação do triplex pode ser reaproveitado nesta ação, ou se o senhor quer que refaça todas as perguntas, o Ministério Público perguntou. Ele já foi aproveitado uma vez na ação do Instituto Lula. Saberam. Decisão do Excelência, juiz. essa é uma nova ação penal, então eu acredito que o depoente deve ter oportunidade. Não, eu não estou impedindo ele de falar, eu estou perguntando se a gente pode Não. aproveitar, porque já foi aproveitado na outra. já né? foi A aproveitado na defesa outra. técnica se opõe a esse aproveitamento. Por qual motivo, doutor? Porque senão o Ministério Público vai requerer e aí do juiz A a defesa decide. técnica se opõe e eu me reservo no direito de não debater com o senhor sobre esta questão. Tá, Ok, excelência, se o o senhor Ministério quer Público requer refutar, aproveitamento. o senhor tem alguma coisa que o senhor falou nas outras 2 vezes que o senhor foi ouvido perante esse juiz que o senhor queira corrigir ou reformular a resposta? Eu só quero falar depois Não, eu estou perguntando só se o senhor quer Não, corrigir alguma não, coisa que o senhor já não, falou perante esse juízo. não. Então, vai ser parte desse processo, porque a própria defesa do presidente pôde exercer o contraditório. Se fosse uma defesa que não exerceu o contraditório, tudo bem, mas vai ser usado também. Fique consignado, então, o protesto da defesa Sim. quanto à violação dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Exatamente esse está sendo observado, que os senhores puderam perguntar tanto naquele processo quanto neste, e o réu, que foi réu nos 3 processos, tendo algumas imputações parecidas, semelhantes e em comum, disse que não quer corrigir nada do que ele falou nos outros depoimentos. Eu gostaria de Excelência, fazer eu queria Vamos aproveitar adiante, a oportunidade vamos só um apenas. pedido para acrescentar, excelência, que Ao já foram final daí- aproveitados vários depoimentos e o juízo não impediu de perguntas complementares, então isso não gera não, prejuízo. isso sempre vai ser permitido. E a Excelência, defesa aproveitando só ensejo para encerrar, eu pediria a Vossa Excelência, sempre com o maior respeito, que se fosse permitido ao interrogando terminar as suas exposições, porque eu estou vendo, e até tive a curiosidade de fazer uma estatística aqui, do tempo gasto no interrogatório, ele só falou 40% do tempo gasto. Então, eu queria pedir a Vossa Excelência que permitisse que ele concluísse. Tá, eu Desde vou que você permitir não que ele conclua as respostas, doutor, mas se ele desviar do tema, eu vou interromper. Já deixo registrado aqui. Tá certo. Continuando a relação da Odebrecht e os pagamentos, eles não mencionaram só a conta ao PT, eles mencionaram também que existia pagamentos a outros partidos, pessoas de outros partidos também já foram condenados perante esse juízo e outros juízos. Eles falaram que tinham uma conta e um contato com o senhor Vacari, o senhor Marcelo disse que tinha um contato com o senhor Palocci, o senhor não tinha conhecimento de nada disso. O que eu sei, na verdade, é o que a imprensa publica todo dia. Tá. Tá? O senhor nunca Eu soube de pagamento nunca de soube vantagem porque- devida, de percentual, de contrato? Nunca como... soube porque quando eu vejo na televisão ou no jornal Tá, alguém dizer que tinha uma conta no meu nome, tá. sabe? Sem que eu soubesse da conta, no mínimo alguém achou que eu sou um imbecil. Com relação às reformas feitas pela Odebrecht, o senhor Fernando Bittar, ao final da obra, teria, segundo o senhor engenheiro Emir Costa, tido que assinar um contrato de prestação de serviço, foi emitida uma nota fiscal de prestamento. Só que não está assinado por eles. Tá. O que o Emir falou que foi assinado, né, Ele doutora? falou só que fez, mas que não assinou. Ele Tá. não fala que assinado por ele. Foi emitida uma nota de prestação de serviço em nome do senhor Fernando Bittar. O senhor soube alguma Eu coisa sei, em relação a eu isso? sei. Não soube? O senhor Emir Costa falou que foi pedido. Alexandrino pediu para o Carlos, que pediu para o Emir, que pediu para o Frederico acompanhar essa obra. São todas pessoas da Odebrecht. O senhor Emir disse que o senhor Frederico, que acompanha essa obra, antes de ir ver a obra do sítio, o que precisava fazer foi ao apartamento do senhor em São Bernardo do Campo para verificar uma infiltração, um vazamento que tinha lá. E depois disso foi ao sítio. O senhor soube dessa visita Não. do engenheiro
Frederico, Não. ao seu apartamento? Não, O Alexandrino alguma vez te falou de visitas ao seu apartamento, de obras Nunca. ao sítio? nunca. O senhor soube que o senhor Roberto Teixeira fez os contratos de aquisição do sítio e depois auxiliou na questão da regularização da obra? Ó, como advogado, ele pode ter sido chamado para dar palpite. O advogado é que sabe. Não, eu como só é que perguntei faz. se o senhor sabia. Eu não sabia, não Tá, sabia. o senhor não sabia da participação Não. do senhor Roberto Teixeira. O senhor Emir, que é um Quem engenheiro... que é o Emir? O engenheiro da Odebrecht, que era responsável por uma obra em São Paulo, próxima ao sítio, que foi a pessoa que foi requerido o acompanhamento dessa obra e que indicou o Frederico para acompanhar. Fim da obra, segundo o senhor Alexandrino, ele foi chamado pelo senhor Roberto Teixeira para tentar regularizar essa construção e solicitou ao Emir, o Emir disse que conversou com o senhor Roberto Teixeira, para regularizar, que entregasse a ele as notas de aquisição de materiais e que entregasse a ele um contrato de prestação de serviço ou que fosse feita uma nota fiscal de prestação de serviço. Alguma dessas notas que o senhor Emir disse que ter entregue ao senhor Roberto Teixeira foram encontrados no seu apartamento em São Bernardo. Notas fiscais relativas à reforma feita pela Odebrecht. O senhor sabe dizer por que foram encontradas notas fiscais relativas a essa reforma, inclusive uma nota emitida no nome de um engenheiro da Odebrecht, foi encontrada no seu apartamento quando da busca e apreensão? Olha, primeiro, eu não sei se foi encontrado no meu apartamento. Eu estou sabendo disso agora. Segundo, quem deve saber de notas, a senhora está dizendo, é o Roberto Teixeira, que conversou com o Alexandrino. Tá, mas estava no seu apartamento e o senhor só está sabendo agora, a defesa não lhe informou das provas que tem contra o senhor? Eu nunca soube de nota de obra na minha casa. Tá. É que isso consta da denúncia, então a princípio eu achei que o senhor sabia das provas que tem contra o senhor na denúncia. O senhor não sabe? Não. Tá. Então foi encontrada uma nota, o senhor sabe dizer... Então o senhor não sabe que o senhor não vê razão para uma nota de reforma feita pela Odebrecht no nome do engenheiro da Odebrecht. Se você tivesse perguntado para o Roberto Teixeira, ele saberia da nota, se foi ele que acertou com o Alexandrino. Mas é que não foi encontrado no escritório do senhor Roberto, foi encontrado na sua casa. Então... O senhor não sabe dizer porque estava na sua casa. Não sei. As notas que foram encontradas na sua casa relativa à aquisição de capa para piscina ou algum outro objeto do sítio, o senhor confirma que eventualmente tenham comprado alguma coisa para o sítio? Eu acho que é possível que a dona Marisa tenha comprado a capa, porque a dona Marisa... Aquelas coisas que são faladas, até na imprensa, tenho evitado de ver jornal. Doutor, ela está requerindo, a excelência está requerindo. Você está interrompendo o depoimento da juíza toda hora, doutor. Mas eu estou fazendo uma parte, doutor. Nós estamos na audiência. Tá. Você está interrompendo a excelência toda hora. Pode falar, senhor. Eu acho que a dona Marisa, ela tinha interesse de comprar a capa, porque as crianças, sobretudo o neto, ainda que nem andava, frequentava o sítio. Porque vocês frequentavam o sítio, ela pode ter comprado... Pode. Pedalinho, barco, ou alguma coisa, porque vocês usavam o o pedalinho sítio. foi ela que comprou mesmo. Tá. O senhor sabe dizer, então, já que o senhor tocou nesse assunto, outros bens que o senhor tenha comprado? Ou a dona Marisa tenha comprado para o sítio? Não. O senhor só sabe que pode ter sido comprado porque usava? Pode. Tá. Mas com relação à reforma da Odebrecht, que segundo eles foi 700 mil, o senhor não sabe dizer nada? Eu não sei porque eu nunca discuti, e ninguém tinha obrigação de discutir comigo, nem sítio, nem obra. Tá? E que quando eu conheci o sítio, já foi no dia 15 de janeiro de 2011, sabe, que não tinha mais obra para fazer. E poderiam essas notas ter sido entregues à dona Marisa? Se estava lá em casa, poderia. Tá, mas o senhor não sabia que tinha essas notas encontradas lá? Estava lá em casa. Tá. Os e-mails que são mencionados na denúncia também, que foram encaminhados ao Instituto Lula, de dia a dia do sítio, o senhor tomou conhecimento desses e-mails? Quais são os e-mails? Morreu mais um pitinho essa noite, caiu 2 gambá, esse tipo de... ordem, 5 de outubro de 2014. Vossa Excelência pode identificar para o depoente quem são as partes envolvidas nesse e-mail? Porque, ao que me consta, o depoente não está dentre as pessoas envolvidas nesse e-mail.
Não está. Nem como originador, não está, nem e como eu já li o destinatário. depoimento que ele disse na outra ação penal, que ele diz que não usa e-mail. Certo. Por isso eu estou perguntando se ele teve conhecimento. Certo. Só que para Certo? esclarecer, porque é que a referência às vezes não Ele permite. falou no outro depoimento, e eu li os 2 depoimentos que ele deu, Não. até porque eu achei que a gente pudesse aproveitar sem mais questionamentos, que ele falou que ele não usava e-mail, que Certo. ele foi orientado a não usar e-mail. Não usava e não uso. E não usa até Não hoje. uso. É. Então, com certeza o e-mail não foi Não. direcionado a ele. O que eu perguntei não foi se ele recebeu o e-mail, eu perguntei se ele tomou ciência do e-mail. Certo. O único pedido feito pela defesa a Vossa Excelência é que pudesse efetivamente indicar qual é o e-mail, Tá. quem mandou o e-mail e para quem foi mandado. Maradona Apenas encaminha para para o que possa ser Instituto esclarecido. Lula em 5 de outubro de 2014. Os que estão relacionados na denúncia, em 5 de agosto de 2014, um e-mail de Maradona, que é o dono, o chacreiro do sítio, para o Instituto Lula. Em 23 de outubro, Maradona encaminha outro e-mail. Esses e-mails que estão relacionados, eu não estou nem com a numeração da página. Em 5 de outubro, por exemplo, ele fala essa questão do pintinho, que caiu 2 gambá nas armadilhas. No dia 23 de outubro, de novo, o Maradona, o chacreiro, manda para o Instituto Lula. A perua esmagou 3 pintinhos do pavão que estava com ela. Esses e-mails encaminhados para o Instituto Lula. Alguém do Instituto Lula geria o sítio? Sabe por que ele deve ter enviado para o Instituto Lula? Porque eu ficava no Instituto Lula. E quem recebia essas coisas, desse evento, era para que os seguranças levassem para Dona Marisa, porque, pelo que me consta, eu nunca tive preocupação se a galinha comeu um gambá ou o gambá comeu a galinha. Isso não era meu problema. A Dona Marisa também não usava e-mail? Ou Não. usava? Não. Então, assim, se alguém quisesse mandar uma informação para a Dona Marisa ou para o senhor, eles mandariam um e-mail para uma terceira pessoa próxima dos para uma senhores? pessoa. Ou para um segurança, ou Outra- para o instituto? Acho que normalmente por segurança. Tá, Que era o segurança que me levava em casa todo dia. tá. Com o Maradona, o senhor chegou a falar alguma questão do sítio? Não. Não? Deixa as outras notas. Com relação à terceira e último ponto relativo à lavagem de dinheiro, que aí é mencionada a relação que o senhor tem com a OAS, a reforma da cozinha do sítio. O senhor Léo Pinheiro foi ouvido, né, essa semana e disse que a reforma da cozinha foi custeada pelo OAS dentro de um programa que eles tinham, uma conta geral que eles tinham com o Partido dos Trabalhadores, que era administrada pelo senhor Vacari, e que dessa mesma conta geral teria saído a reforma do apartamento triplex e dessa cozinha do sítio de Atibaia. O senhor sabe dizer quem reformou, por que reformou, Vocês quem fizeram custeou? perguntas ao Vacari? Ele foi Porque é ouvido. muito difícil para mim vir aqui e alguém perguntar que o Léo disse que falou com o Vacari. Tá. O que eu tô Alguém falando, sabe? tá. O que eu tô falando é que isso aconteceu. Não, Silêncio que pela eles ordem. disseram que aconteceu. Tá. Então, eu estou falando que ele falou que aconteceu. Eu estou perguntando se isso é verdade ou se o senhor sabia, ou o senhor nega, ou o senhor não Eu sabia. nego veementemente. Tá. Me permita só uma questão de ordem, Excelência. Vossa Excelência disse que o Vacari foi ouvido. Nessa ação não. Nessa ação não, correto? Nessa ação não. Tá certo. E, na verdade, na outra ação penal, foi juntada uma declaração pela defesa do senhor João Vacari Neto, que foi, inclusive, desconsiderada pelo tribunal. O senhor não sabia dessa conta geral e o senhor nega a existência dela. Eu nego a existência dela. Tá. Até que me prove o contrário. Tá. Não é o PowerPoint que me prove. Quem fez essa reforma da cozinha? O senhor sabe dizer? Eu não sei quem fez a reforma da cozinha. O que eu sei é que foi discutido entre o Fernando, a mulher do Fernando e a dona Marisa, que era preciso tentar ver se aumentava a cozinha, que a cozinha estava pequena. Tá. Né? E o senhor... A OAS pagou por essa cozinha. Algumas pessoas aqui foram ouvidas da empresa Kitchens, relatando que o senhor Paulo Gordilho, que era funcionário da OAS à época, foi até lá, fez essa contratação, os valores foram pagos em espécie, há vários documentos relacionando esses pagamentos à OAS, além dos depoimentos do pessoal da Kitchens, o pessoal da OAS.
O senhor sabe por que a OAS pagaria essa cozinha? Não sei. Não sabe Não dizer. sei, o que eu sei é que a dona Marisa, efetivamente, depois da discussão, a dona Marisa tinha uma cozinha pronta. Eu lembro de uma conversa da Marisa, da Lília, em que a Marisa falava, eu tenho uma cozinha pronta, eu tenho coisas prontas que eu quero trazer para cá para a gente utilizar. Já que isso aqui, sabe, nós vamos utilizar por muito tempo, vamos ficar aqui. E vamos utilizar. E o que falaram para ela é que, não, mas isso aqui vai num pacote, isso aqui é muito barato. Então o senhor tomou parte dessas conversas? Não tomei parte, eu fiquei sabendo dessa conversa, de que a dona Marisa não queria colocar nada novo na cozinha. E quem que ela disse que queria colocar? Queria Hein? colocar no lugar dela? Já que ela tinha as coisas dela, mas alguém quis colocar coisas novas, ela te falou, mas olha, senhor presidente... Entenda. A UAS estava oferecendo, através do Paulo Gordilho, um pacote de mobília para a cozinha. Por quê? Não sei por quê, precisa perguntar para o Léo. A dona Marisa se recusou dizendo que ela tinha as coisas prontas. Tá, a dona Marisa se recusou, mas foi feita a cozinha. Foi feito. O senhor não achou estranho ou não tentou Sabe, buscar, então, a OAS Não, para se ressarcir foi- esses se valores? Se foi feito, eu trabalho com a ideia de que alguém pagou. Sim. Ou a Marisa ou o Fernando Pittar pagar. O Fernando falou que entendeu que o senhor e a senhora Sabe. Marisa iam pagar. O senhor pagou? Não, eu não paguei, porque eu não conversei com ele sobre isso. Mas o senhor soube que eles instalaram Soube, essa soube, cozinha soube, e o senhor não estranhou soube. que a OAS estava montando uma cozinha kitchen de primeiro alto valor? Primeiro porque, veja, nós estamos falando de 2014. Sim, sim. 2014. Eu não era mais presidente da República, eu não tinha nem disputava mais eleições. Quando foi feito, eu sempre parti do pressuposto de que o cara fez um serviço, o cara recebeu o serviço. Ou o Fernando pagou, ou a Marisa não pagou. Ou a Marisa pagou. Sabe? O Léo poderia ter dito para alguém, ou cobrado de alguém. Mas o senhor não estranhou uma grande empreiteira fazendo reforma de uma Eu não cozinha de um estranhei, sítio eu que o senhor usa? não estranhei, porque não era uma grande empreiteira fazendo a reforma. Tá? Era uma pessoa com quem eu tinha relação há mais de 20 anos, sabe, fazendo uma coisa sem dizer, sem falar de caixa geral, que eu estou sabendo agora, sabe, e acho que ele tinha cobrado. Porque ou ele ou a empresa que fornece para ele. Tá. É que além da Kitchens ter instalado, ele falou que teve funcionários do AES que quebraram parede, que assentaram azulejo. O senhor não viu isso acontecer? Eu não fui do sítio enquanto o sítio estava em reforma. Tá. Eu não fui. Então o senhor não estranhou, mas também não pagou nem o senhor, e o senhor não sabe da dona Marisa ter pago à OAS essa cozinha. Não sei. O senhor Fernando falou aqui que ele até se assustou, que ele ficou sabendo que a cozinha da Kitchens, a parte dos armários e equipamentos da Kitchens, custou 170 mil reais, porque ele foi fazer nota fiscal lá, estadual, pedir ressarcimento, aqueles programas de devolução de valores pelos gastos que você tem, e estava no CPF dele essa cozinha de 170 mil reais, e ele se assustou porque ele não teria lastro para fazer essa despesa. Que ele, quando quis fazer a reforma, ele programou uns 30, 40 mil, mas que a dona Marisa não concordou e que ela falou que ela resolveria isso. O senhor sabe alguma coisa disso? Olha, eu não sei, mas posso dizer para a senhora que se o Fernando se assustou com aquilo lá custando 170 mil reais, a dona Marisa surtava. Tá, mas o senhor Fernando falou que isso foi passado para a senhora Mas Marisa. o Fernando falou, ele falou, sabe, como a dona Marisa não está aqui, o que eu posso dizer é o seguinte, já está aí outro depoimento também. A minha relação familiar era uma relação muito pública e muito aberta. Desde 1975 que eu não cuido de nada na minha casa relativo a pagar conta, a comprar coisa. Tá? Fiz isso porque eu acho que abri minha conta no nome da Marisa, que era para ela cuidar, porque eu tinha confiança total, ela era muito responsável, sabe? E não acredito que a Marisa tenha feito alguma coisa, sabe,
que possa resultar e ela não pagar alguém. Se ela não pagou, é porque alguém convenceu ela de que não precisava receber. Então o senhor não vê razão para a OAS ter pago, mas o senhor ficou sabendo que eles pagaram. Eu não vejo razão. Mas o senhor ficou Eu não sabendo fiquei que eles sabendo pagaram. que eles pagaram. Eu fiquei sabendo que estava lá os móveis. Mas aí quem teria pago se não foi a Dona Não sei, Marisa, se não foi o Fernando? Porque eu nunca discuti com ninguém. Tá. E o senhor não estranhou, então, que a OAS, uma grande empreiteira, montasse uma cozinha num sítio? Eu vou O senhor repetir. Paulo Vou Gordilho. repetir. Você tá repetindo a pergunta. Não foi a Repetindo. S que fez a empresa. Vou repetir. Quem disse que fez a empresa foi o Léo. Quando Mas eu o senhor Paulo Gordilho não conversou com o senhor sobre isso? Conversei com o Paulo Gordilho. E aí o Conversei Paulo com Gordilho teria pago? Mas não falei com o Paulo Gordilho se ele ia comprar móveis ou não. Paulo Gordilho foi fazer uma reforma na cozinha, que era para ampliar a cozinha. Essa questão de fazer móveis ou comprar já é por conta deles. Eu não sei o que eles conversaram com a Dona Marisa, eu não sei o que eles conversaram com o Fernando. O dado concreto é que, para mim, tudo isso estava muito resolvido, porque nunca ninguém, nem seu Léo, nem o Paulo Gordilho, nem o Fernando, nem a Dona Marisa, me disse qualquer coisa, olha, pagamos ou não pagamos, recebeu ou não recebeu. O mais interessado em dizer que não tinha recebido era o Léo. Agora, é muito cômodo jogar a culpa em cima de um tal, de um caixa geral, sabe, para culpar o Vacari. Duvido. Tá. Com relação a essa questão do Paulo Gordilho, o senhor falou então assim que o senhor não sabia dos armários, mas o senhor sabia dessa reforma. Ele chegou a fazer projeto, mostrar para os senhores? Ah, deve ter tido projeto. Eu não, O Paulo Gordilho doutora, fez. eu não sei se o Paulo Gordilho, porque eu não estava em todas as vezes que ele pode ter ido lá. E também a senhora sabe que, não sei se a senhora é casada, mas seu marido entende pouco de cozinha como eu. Eu não sou discuto casada, cozinha. Sou divorciada e Eu não discuto discuto cozinha nada e, de portanto, cozinha. não era comigo esse assunto. Tá. Com relação as visitas que o Paulo fez ao sítio para verificar o que tinha que ser feito, o senhor estava junto? Eu tive numa reunião lá. No Me parece sítio, que eu tenho junto com o certeza. Paulo. Quem mais estava O nessa Paulo e o reunião? Léo, O Paulo, o Léo. eu, o Fernando, meu filho, a Dona Marisa. Foi um sábado de manhã. Tá. E eles lhe explicaram o que ia fazer? Eles explicaram para o senhor o que ia Não, fazer? Não? não. Eles foram lá a convite Não, de quem? eles estavam lá por causa de um vazamento num lago, Tá. sabe? Que eu e o Fernando estavam com medo que estourasse. Eles foram lá, o lago, graças a Deus, não era nada, Tá. sabe? E eles foram lá pela amizade, para dar uma consultoria. Mas só pode ter sido pela amizade, porque para saber o que era. Tá. Até para alguém dizer se era grave ou não a possibilidade. E dessa vistoria do lago para a reforma da cozinha, foi na mesma data que se decidiu? Eu não sei se foi na mesma data. Eu sei que aí foi uma conversa entre, acho que a Lília, acho que a Marisa, eu não sei se o Fernando, Tá. sabe? Então o senhor nega conhecer que havia pagamento de propina nos contratos da Petrobras. O senhor nega saber que existia... Eu nego assim, eu não acredito. O senhor não forma muito acredita? veemente. O senhor não acredita, mas assim, o senhor foi lhe dito nos outros depoimentos a quantidade de valores que foram devolvidos por diretores e gerentes da Petrobras relativos à propina e os valores e contas bloqueadas no exterior de políticos Mas aí- relacionados à propina que Aí foram é vinculados caixa- ao contrato. Aí é caixa deles, porque na verdade eles ganharam um prêmio. Nunca foi tão fácil ser ladrão nesse país. Tá. Você rouba, aí depois você faz uma delação e fica com um terço do roubo ou 2/3 do roubo. Tá. Mas então aconteceu. Eu não sei se Houve aconteceu, não, se não houve pagamento de propina, de onde eu que vieram quero os saber se valores encontraram o devolvidos? dinheiro do Vacari no exterior. Eu quero saber se encontraram conta do PT no exterior. Por isso, quando aqui um cidadão vem aqui acusado, fazendo delação, que grita, olha, era tudo do caixa do PT, era tudo do caixa do PT, ele está mentindo. Quando se vincula pagamento no exterior ao publicitário contratado pelo PT, o senhor não vê vinculação numa coisa com a outra? Eu não tenho vinculação uma coisa com a outra. Eu não estou falando que o senhor tem, eu estou falando em relação às propinas que são imputadas ao partido. Veja, se o empresário resolveu corromper alguém e depositar o dinheiro a pedido do cidadão que tinha direito àquele dinheiro no exterior, é um problema dele. Paga pelo erro. Tá?
Até porque agora a medida provisória aprovada ano passado anistiou todos os ladrões que depositaram dinheiro lá fora. Todo sonegador que colocava dinheiro lá fora O que foram sonegador anistiados. pode ser, mas com relação à lavagem não, Então, presidente. o que eu quero é o seguinte, toda vez, é a segunda vez, aqui vem um cidadão prestar um depoimento, o Léo veio aqui uma vez e falou porque foi caixa do Vacário. O Vacário fez uma carta desmentindo, o juiz Moro não aceitou. Segunda. Agora vem outra vez e vai para o caixa 2. Ora, o caixa 2 virou um pote de água benta. E o Vacário está aqui perto, é só trazer o Vacário para ele dizer se houve ou não. É que ele é réu, ele vai se incriminar, então ele tem o direito de mentir ou de fazer Mas meu Deus do presidente. céu, pergunta pro Vacário se ele quer falar. Mas O Léo também é réu. Ele pode... O Léo também é réu. Sua testemunha rolou como O Léo tá, testemunha? o Léo senhor? tá há 2 anos, isso a imprensa diz fartamente, o Léo tá há 2 anos, sabe, tentando negociar uma delação. Tá, E objetivamente... não aceita porque, ô Léo, ou você acusa o Lula de verdade, ou você nunca vai ter delação. Foi feito assim com Palote, foi feito assim com muita A gente. defesa do senhor Léo Pireiro... Excelência, pela essa ordem, questão não tem a questão pertinência do nenhuma. senhor Léo Pinheiro, desculpa, do senhor João Vacari, como foi dito pelo senhor ex-presidente, há uma declaração dele. Ele foi rolado como testemunha, peremptoriamente. doutor, nesse processo? Mas ele está envolvido nos fatos, ele pode se autoincriminar, ele Mas tem aí, direito a mentir, aí ficar em Vossa Excelência silêncio, não pode doutor. presumir. Não posso até presumir. porque me permita concluir. Existe, inclusive, uma decisão do tribunal absolvendo o senhor João Vacari em relação a alguns dos contratos que estão discutidos nessa ação. Então, Vossa Excelência não pode inverter Pela isso ao ordem, contrário. Excelência. Nós estamos perdendo Existe tempo porque ele, uma oportunamente, decisão de podia ter rolado ele como absolvição testemunha. em relação a E não contratos fez. específicos dessa ação. Todos podem mentir, por isso precisa de prova de corroboração. A única coisa que eu gostaria era que, se o nome do Vacário foi citado, que ele viesse igual o acusador a prestar o depoimento. pra Tá, saber sua se é defesa verdade. técnica pode requerer na fase 402. Tá bem. Ex-presidente, isso pode ser requerido pela sua defesa técnica na fase 402 e será avaliado a pertinência. Eu vou passar a palavra ao Ministério Público Federal. Boa tarde, senhor presidente. Senhor ex-presidente, em depoimento prestado nos autos, várias pessoas relataram que o senhor acolheu o senhor Jacob Ittar no Palácio da Alvorada há algum tempo. O senhor poderia estimar quando que isso ocorreu, por gentileza? Eu não acolhi o Jacob Ittar no Palácio da Alvorada, Só adianto que isso Eu não tem vou- nada de errado, eu senhor posso presidente. explicar? Sim. porque eu estou percebendo que minha palavra não é suficiente, tem que dizer as coisas inteiras. O Jacob Ittar é meu amigo e a família dele é minha amiga desde 1975. Ok. Conheço a molecada. O Fernando acho que tinha 5 anos de idade, ou menos até, quando eu conheci. Depois do Jacob Ittar me ajudou a fundar o PT, me ajudou a fundar a CUT, depois do Jacob Ittar, sabe, eu ia muito na casa do Jacob Ittar, ele ia muito na minha casa, tal. Bem, depois eu virei presidente da República. Teve um momento em que o companheiro Jacob Ittar saiu do PT. Ele foi prefeito de Campinas. Ele saiu do PT e foi para o PSB, foi para o PDT. E houve um rompimento político, sabe? A gente deixou de conversar. Mas os filhos, os meus filhos do Jacó, sempre continuaram com a mesma relação. Seja com os 2 filhos, seja com a filha e a Marisa com a mulher do Jacob Ittar, a mesma relação. Tá? Depois, o Jacob Ittar se separou, estava morando sozinho, teve uma doença grave, não sei, não sei se fizer uma coisa assim. O Jacob Ittar, no aniversário meu, foi a Brasília. Fazia tempo que eu não vi o Jacob Ittar. Foi, eu senti ele muito combalido, muito doente. Falei, Jacó, dorme aqui. Acho que era numa sexta-feira. Dorme aqui, vamos conversar um pouco. Sabe? E o Jacó ficou, nós conversamos sábado, conversamos domingo. E aí o Jacob Ittar passou, sabe, a ser convidado por mim para ir lá em casa, para a gente jogar buraco, para a gente jogar mexe-mexe, para a gente tomar uma cerveja. Ele passou a suprir uma deficiência, sabe, da relação da dona Marisa com a minha viagem de cada vez de final de semana e minha para conversar. Tá? Então a gente tinha essa relação muito forte, de muito companheirismo de verdade. É a mesma pena que ele agora está com mal de Parkinson no estágio avançado, não possa ser. Mas é essa a minha relação com o Jacob Ittar. Sim, Só tocar o áudio. tudo bem.